Razão e Sensibilidade, autora Jane Austen, capítulo 31. Após uma noite de mais sono do que havia esperado, Marianne acordou, na manhã seguinte, com a mesma sensação de tristeza que sentira quando fechara os olhos. Elinor a encorajou, o máximo que pôde, a falar sobre o que sentia. E antes do café estar pronto, haviam discutido o assunto diversas vezes, com a mesma constante convicção e ternos conselhos, por parte de Elinor, e com os mesmos sentimentos impetuosos e mudanças de opinião por parte de Marianne. Às vezes acreditava que Willoughby havia sido tão desafortunado e inocente quanto ela, e em outras, a impossibilidade de inocentá-lo a deixava inconsolável. Em um momento, ela não se importava nem um pouco com a opinião do mundo, e no próximo, dizia que queria se isolar de todos para sempre, logo depois declarando que resistiria a tudo energicamente. Em um aspecto, contudo, ela era uniforme: evitar, sempre que possível, a presença da Sra. Jennings, e permanecer em silêncio obstinado, quando obrigada a aguentá-la. Seu coração havia se endurecido contra a crença de que a Sra. Jennings considerava seu infortúnio com qualquer compaixão. Não. Não pode ser, exclamava ela. Ela não sente nada. Sua gentileza não é empatia. Sua simpatia não é afeto. Só quer fofocar e só gosta de mim agora porque forneço o assunto. Elinor não precisara ouvir isso para ter certeza da injustiça que o refinamento irritável da mente de sua irmã fazia com que ela cometesse, em sua opinião sobre os outros e da importância exagerada que dava para a delicadeza de fortes sensibilidades e as graças de modos educados. Como metade de todo mundo, se é que mais da metade é inteligente e boa, Marianne, com excelentes habilidades e uma excelente disposição, não era nem razoável nem imparcial. Esperava que os outros tivessem a mesma opinião e os mesmos sentimentos que ela, e julgava seus motivos com base nos efeitos imediatos de seus atos sobre ela mesma. Deste modo, uma circunstância ocorreu, enquanto as irmãs estavam juntas em seu quarto, após o café, que fez com que a opinião de Marianne sobre as intenções da Sra. Jennings piorasse ainda mais, porque, devido à sua própria fraqueza, causou nova dor a ela mesma, apesar de a Sra. Jennings ter sido levada a tal ato por um impulso da maior boa vontade. Com uma carta em sua mão estendida e um sorriso no rosto, convencida de estar trazendo conforto, entrou no quarto delas, dizendo: "Veja, minha cara, trago algo que tenho certeza que lhe fará bem." Marianne ouvira o suficiente. Em um instante, sua imaginação a fez enxergar uma carta de Willoughby, cheia de ternura e arrependimento, explicando tudo o que havia acontecido. Satisfatória, convincente, imediatamente seguida do próprio Willoughby, entrando apressado no quarto para reforçar, a seus pés, com a eloquência de seu olhar, as declarações feitas na carta. O que um momento havia construído, outro destruiu. A letra de sua mãe, nunca antes indesejável, estava à sua frente. E na extrema decepção que se seguiu a tal êxtase, mais do que somente esperança, ela sentiu como se nunca houvesse sofrido até aquele instante. A crueldade da Sra. Jennings nenhuma palavra poderia expressar, em seus momentos de maior eloquência. Então, Marianne só pôde admoestá-la com as lágrimas que escorreram de seus olhos com uma violência ardente. Uma admoestação, contudo, tão inteiramente ignorada por seu objeto, que, após muitas expressões de pena, esta retirou-se, continuando a insistir para que Marianne usasse a carta para confortá-la. Mas a carta, quando ela estava calma o suficiente para lê-la, trouxe muito pouco conforto. Willoughby era o assunto que preenchia todas as páginas. Sua mãe, ainda crente de que estavam noivos e confiando tanto quanto antes em sua constância, havia sido exortada por Elinor a pedir que Marianne fosse mais franca com as duas. E isso, com tamanha ternura em relação a ela, tamanho afeto por Willoughby e tal convicção da felicidade futura dos dois juntos, fez com que Marianne chorasse em agonia durante toda a leitura. Toda a sua impaciência por voltar para casa havia retornado. Sua mãe lhe era mais cara do que nunca, mais cara ainda por causa do excesso de confiança equivocada em Willoughby,
e ela ficou extremamente ansiosa por ir embora. Elinor, incapaz de decidir sozinha se era melhor para Marianne estar em Londres ou em Berton, não ofereceu nenhum conselho, exceto que tivesse paciência até que pudessem saber o que sua mãe queria que fizessem, e eventualmente obteve o consentimento da irmã para que esperassem tal informação. A senhora Jane saiu de casa mais cedo do que de costume, pois não descansaria até que os Middleton e os Palmer pudessem lamentar-se tanto quanto ela. E recusando veementemente a companhia de Elinor, saiu sozinha pelo resto da manhã. Elinor, com um coração pesado, ciente da dor que iria comunicar e percebendo pela cara de Marianne como havia preparado mal o caminho para dar tal notícia, sentou-se para escrever para a mãe um relato sobre o que havia ocorrido e pedir suas instruções para o futuro. Enquanto isso, Marianne, que havia entrado na sala de estar quando a senhora Jean saíra, permaneceu grudada à mesa onde Elinor escrevia, observando o avanço de sua pena, lamentando o fato de ela estar incumbida de tal tarefa, e mais ainda o efeito da mesma sobre sua mãe. Continuaram desta maneira por cerca de 15 minutos, quando Marianne, cujos nervos não aguentavam qualquer barulho repentino, assustou-se com uma batida na porta. — Quem pode ser? Exclamou Elinor. E tão cedo, achei que estivéssemos seguras. Marianne foi até a janela. É o Coronel Brandon, disse ela aborrecida. Nunca estamos a salvo dele. Ele não vai entrar, pois a senhora Jennings não está. Não acredito nisso, disse ela, retornando ao quarto. Um homem que não tem o que fazer com seu próprio tempo livre não tem consciência de que está se intrometendo no dos outros. A ocasião provou que estava certa, apesar de ter se baseado em injustiça e erro, pois o Coronel Brandon entrou, mesmo, e Elinor, que estava convencida de que era sua preocupação com Marianne que o havia levado até lá, e que viu tal preocupação em sua aparência perturbada e melancólica, e em sua pergunta ansiosa, porém breve, por ela, não perdoou sua irmã por tê-la em tão baixa estima. Encontrei a senhora Jennings em Bond Street, disse ele, após os primeiros cumprimentos. E ela me encorajou a vir, e fui facilmente convencido, pois pensei que fosse provável que a encontraria sozinha, o que desejava muito fazer. Meu objetivo, meu desejo, meu único desejo, espero, creio que seja, é poder trazer algum conforto. Não posso dizer conforto. Não um conforto imediato, mas convicção. Convicção ao estado de espírito de sua irmã. Minha estima por ela, por você, por sua mãe, permita-me prová-la, relatando certas circunstâncias que nada, a não ser uma estima muito sincera, um desejo verdadeiro de ser útil, creio ser justificado, apesar de que, tendo passado tantas horas convencendo a mim mesmo de que estou certo, não há algum motivo para temer estar errado? Ele parou. Compreendo, disse Elinor. O senhor tem algo para me contar sobre o Sr. Willoughby que elucidará ainda mais seu caráter. Contá-lo será o maior ato de amizade em relação a Marianne. Terá a minha gratidão imediatamente, por qualquer informação nesse sentido, e a dela virá com o tempo. Por favor, rogo-lhe que me conte. Contarei. E para ser breve, quando saí de Berton em outubro passado, mas isso não a fará entender. Devo retroceder ainda mais. A senhorita perceberá que sou um narrador bastante ruim, senhorita Dashwood. Mal sei por onde começar. Creio que um breve relato sobre mim mesmo será necessário, e será curto, de verdade. Sobre tal assunto, disse ele, com um profundo suspiro, não tenho a menor tentação para ser prolixo. Parou um momento para puxar pela memória e então prosseguiu, com outro suspiro. A senhorita provavelmente já se esqueceu totalmente de uma conversa. Não posso supor que lhe tenha afetado. Uma conversa entre nós, uma noite em Berton Park. Estava ocorrendo um baile, quando eu mencionei uma senhorita que conheci, que se parecia de certa forma com sua irmã Marianne. Na verdade, respondeu Elinor, não me esqueci. Ele pareceu contente com isso e continuou. A não ser que esteja enganado pela incerteza, a parcialidade das lembranças externas, há uma grande semelhança entre elas, de personalidade e aparência. O mesmo coração afetuoso, a mesma animação de mente e humor. Esta senhorita era uma das minhas parentes mais próximas, órfã desde pequena, e sob a tutela de meu pai.
Tínhamos quase a mesma idade e desde a mais tenra infância, fomos companheiros de brincadeiras e amigos. Não posso me lembrar de uma época em que não amei Elisa. E meu afeto por ela, conforme crescíamos, era tamanho que talvez, julgando pela minha atual seriedade amargurada e encabrunhada, a senhorita possa achar que seria impossível que houvesse sentido antes. O afeto dela por mim era, e acredito eu, tão fervente quanto o amor de sua irmã pelo Sr. Willoughby. E foi, apesar de o motivo ter sido diferente, tão desafortunado quanto o dela. Aos 17 anos, a perdi para sempre. Casou-se, contra sua própria vontade, com meu irmão. A fortuna dela era grande e a propriedade de nossa família estava endividada. E isso, temo eu, é tudo que pode ser dito da conduta daquele que era ao mesmo tempo tio e tutor dela. Meu irmão não a merecia, nem mesmo a amava. Eu esperava que seu amor por mim serviria de alento para ela, em caso de dificuldades, e por um tempo serviu. Mas, eventualmente, a infelicidade de sua condição, pois ela sofreu muitas crueldades, subjugou toda sua força de vontade. E apesar de ela ter prometido para mim que nada, mas como estou contando tudo atropeladamente. Não cheguei a te contar como isso aconteceu. Faltavam algumas horas para fugirmos para casar na Escócia. A traição, ou a tolice da criada, de minha prima nos traiu. Fui banido para a casa de um parente distante e ela foi proibida de ter qualquer liberdade, convivência ou diversões, até que meu pai conseguisse o que queria. Eu havia contado demais com sua fortaleza de espírito e o golpe foi severo, para mim. Mas se ela houvesse sido feliz no casamento, eu teria aceitado o fato dentro de alguns meses, pois era tão jovem. Ou, pelo menos, não estaria lamentando agora. Contudo, não foi o caso. Meu irmão não tinha a menor consideração para com ela. Seus prazeres não eram o que deveriam ser, desde o começo. E desde o começo, ele a tratou mal. A consequência disso sobre uma mente tão jovem, tão cheia de vida e com tão pouca experiência como a da Sra. Brandon foi natural. Primeiro, resignou-se com a infelicidade de sua condição, e teria sido feliz se não tivesse se dedicado a superar a tristeza que suas lembranças de mim causavam. Mas podemos nos espantar com o fato de que, com um marido que provocava inconstância e sem um amigo para aconselhá-la ou controlá-la, pois meu pai viveu só alguns meses depois do casamento, e eu estava com meu regimento das Índias Orientais. Ela cometeria um erro? Talvez se eu houvesse ficado na Inglaterra, mas eu quis contribuir com a felicidade de ambos, indo para longe dela por anos e, por este motivo, havia pedido transferência. O choque que o casamento dela havia me causado, continuou ele em um tom de grande agitação, foi irrisório. Não foi nada comparado ao que senti quando fiquei sabendo, cerca de 2 anos depois de seu divórcio. Foi isso que ensejou esta melancolia. Até mesmo agora, a lembrança do que sofri. Não conseguiu falar mais nada e, levantando-se apressadamente, andou pela sala por alguns minutos. Elinor, afetada pela história, e mais ainda pela angústia dele, não conseguiu dizer nada. Ele viu sua preocupação e, andando até ela, pegou sua mão, apertou-a e beijou-a, com respeito e gratidão. Mas alguns minutos de esforço silencioso permitiram que prosseguisse com compostura. Só retornei à Inglaterra quase 3 anos depois deste infeliz período. Minha primeira preocupação, quando cheguei, foi procurá-la, é claro. Mas minha busca foi tão infrutífera quanto melancólica. Não consegui achar seu rastro para além do primeiro homem que a seduziu, e tive todos os motivos para ter-me que, depois de tê-lo deixado, ela havia se afundado ainda mais em uma vida de pecado. O estipêndio mensal a que tinha direito por lei não era adequado para sua fortuna, tampouco o suficiente para que se mantivesse confortavelmente, e descobri de meu irmão que o poder de receber a quantia havia sido transferido alguns meses antes para outra pessoa. Ele imaginava com tanta calma quanto podia que sua extravagância e consequente dificuldade a haviam obrigado a usar tal valor para resolver problemas imediatos. Finalmente, após estar na Inglaterra 6 meses, a encontrei. Minha consideração por um amigo criado que havia enfrentado dificuldades desde a última vez que o vi, me fez visitá-la em uma casa de detenção, onde havia sido preso por dívidas.
E lá na mesma casa, sob confinamento semelhante, estava minha desafortunada irmã, tão mudada, tão abatida, combalida por todo tipo de sofrimento. Mal pude acreditar que a figura melancólica e doente perante mim era o que havia sobrado da garota adorável, vivaz e saudável por quem havia sido apaixonado. O que tive que aguentar ao olhar para ela, mas não tenho o direito de ferir seus sentimentos, tentando descrevê-lo. Já lhe causei dor o suficiente. O fato de ela aparentar estar no último estágio de tuberculose foi, sim, naquela situação, foi o meu maior conforto. A vida não poderia fazer nada por ela, além de dar tempo para preparar-se melhor para a morte. E isto foi feito. Fiz com que fosse colocada em aposentos confortáveis e com criados adequados. A visitei todos os dias pelo resto de sua curta vida. Estive com ela em seus últimos momentos. Novamente ele parou para se recompor, e ele não expressou seus sentimentos sobre o destino de sua infeliz amiga em uma exclamação de preocupação terna. Sua irmã, espero, não se ofenderá, disse ele, com a semelhança que imaginei entre ela e minha pobre parenta desafortunada. Seus destinos, suas sinas não podem ser os mesmos, e se a personalidade naturalmente doce de uma houvesse sido protegida por uma mente firme ou um casamento feliz, poderia ter sido tudo o que viveremos para ver a outra se tornar. Mas aonde tudo isso nos leva? Parece estar aborrecendo a senhorita por nada. Ah, senhorita Dashwood, um assunto como este, intocado por 14 anos, é perigoso. Me recomporei e serei mais conciso. Ela deixou os meus cuidados sua filha única, fruto de seu primeiro relacionamento pecaminoso, que tinha na época cerca de 3 anos. Ela amava a criança e sempre a havia mantido com ela. Era uma confiança valiosa e preciosa para mim, e eu teria cumprido o compromisso ao pé da letra, conduzindo sua educação pessoalmente, se a natureza de nossas condições permitisse. Mas eu não tinha família nem lar, então minha pequena Elisa foi colocada em uma escola. A visitava lá sempre que podia, e após a morte de meu irmão, que aconteceu há aproximadamente 5 anos e que fez com que a posse das propriedades da família passasse para mim, ela me visitava em Delafort. Me referi a ela como uma parenta distante, mas estou bem ciente de que há tempos suspeitam que há uma conexão muito mais próxima entre nós. Há 3 anos, quando ela havia acabado de fazer 14, a tirei da escola e coloquei sob os cuidados de uma mulher bastante respeitável, que residia no condado de Dorset e que estava responsável por outras 4 ou 5 meninas, mais ou menos da mesma idade. E por 2 anos tive todos os motivos para ficar feliz com sua situação. Porém, em fevereiro passado, há quase 1 ano, ela desapareceu repentinamente. Eu havia permitido, imprudentemente, como depois percebi, após muita insistência por parte dela, que fosse a Beth com uma de suas jovens amigas, que estava indo visitar seu pai doente. Sabia que ele era um homem muito bom e tinha sua filha em alta estima. Sabia que ele era um homem mais do que ela merecia, pois com uma reserva obstinada e equivocada, ela não me dizia nada, não me dava qualquer pista, apesar de certamente saber de tudo. Seu pai, um homem de boas intenções, mas não de raciocínio rápido, não poderia mesmo me dar qualquer informação, acredito, pois estava confinado à casa, enquanto as meninas passeavam pela cidade inteira, fazendo as novas amizades que quisessem. E ele tentou convencer-me, tanto quanto ele mesmo estava convencido, de que sua filha não tinha tido nada a ver com a situação. Em resumo, não consegui descobrir nada, além de que ela havia sumido. Todo o resto, por 8 longos meses, foi apenas conjectura. O que pensei, o que temi, pode imaginar, e também o que sofri. Céus! Exclamou Elinor. Será que é possível que tenha sido Willoughby? A primeira notícia que tive dela, continuou ele, foi através de uma carta enviada por ela mesma em outubro passado. Foi-me encaminhada de Delafort e a recebi naquela manhã em que pretendíamos passear até Whitewell. Foi este o motivo de minha partida tão repentina de Berton, o que tenho certeza que deve naquele momento ter parecido bastante estranho para todos e o que acredito ter ofendido alguns. Mal podia o Sr. Willoughby imaginar, suponho eu, quando seu olhar me censurava por descortesia, ao descumprir o compromisso que eu havia sido chamado para prestar socorro
aquela que lhe havia tornado infeliz e miserável. Mas, e se soubesse, que diferença teria feito? Ele teria ficado menos alegre ou risonho com os sorrisos de sua irmã? Não, ele já havia feito aquilo que nenhum homem com consideração pelos outros faria. Ele havia abandonado a garota, cuja juventude e inocência tinha seduzido em uma situação de absoluta agonia, sem um lar adequado, sem ajuda ou amigos, ignorante de seu endereço. Ele a havia abandonado, prometendo voltar. Não voltou, não escreveu, tampouco a prestou auxílio. É pior do que eu poderia ter imaginado, exclamou Elinor. Seu caráter agora está diante de você, perdulário, libertino e ainda pior do que isso. Sabendo de tudo isso, como sei há muitas semanas, imagine o que sentiu ao ver sua irmã tão apaixonada por ele quanto antes, e ao ficar sabendo que iria se casar com ele. Imagine o que senti por vocês todos. Quando a visitei na semana passada e a encontrei sozinha, vim determinada a saber a verdade, apesar de não ter me decidido sobre o que fazer quando ficasse mesmo sabendo. Meu comportamento deve ter lhe parecido estranho naquela ocasião, mas agora o compreenderá. Deixar que vocês todas fossem tão enganadas, ver sua irmã. Mas o que eu poderia fazer? Não tinha esperança de que minha interferência fosse bem sucedida, e às vezes pensava que a influência de sua irmã ainda poderia recuperá-lo. Mas agora, após este tratamento tão maldoso, quem pode dizer quais eram as intenções dele em relação a ela? Quaisquer que tenham sido, contudo, ela pode agora e no futuro sentir-se grata por sua situação. Quando a comparar com a da minha pobre Elisa, quando considerar a situação infeliz e desesperançada desta pobre menina, e a imaginar com um afeto por ele ainda tão forte quanto o seu próprio, e com a mente atormentada pela culpa, que a acompanhará a vida toda. Ela sentirá que seu sofrimento não é nada, não é o resultado de um comportamento inadequado, e não pode trazer-lhe qualquer desgraça. Pelo contrário, todos os seus amigos ficarão ainda mais próximos dela. Se preocuparão com sua infelicidade e respeito por sua força perante a mesma. Deverão fortalecer todas as suas relações. Use seu próprio critério, contudo, ao comunicá-la sobre tudo o que acabei de contar. Saberá melhor quais serão seus efeitos. Mas se eu não acreditasse seriamente do fundo do meu coração que seria de alguma valia, que diminuiria a tristeza dela, não a teria incomodado com este relato de meus problemas familiares, que pode ter feito com que parecesse que tinha a intenção de enaltecer a mim mesmo, em comparação com os outros. Os francos agradecimentos de Elinor seguiram-se a tal relato, acompanhados também pela garantia de que esperava que a comunicação do que havia acontecido seria muito útil para Mariane. Os esforços dela em inocentá-lo, disse ela, me causaram mais dor do que todo o resto, pois a afetam mais do que a perfeita convicção de que ele não vale nada. Agora, apesar de que ela vá sofrer muito de início, estou certa de que logo se acalmará. Já encontrou seu Willoughby desde que se despediu dele em Betron? Perguntou ela após um curto silêncio. Sim, respondeu-lhe gravemente, uma vez. O encontro foi inevitável. Elinor, surpresa com seu tom, olhou para ele ansiosamente, dizendo: O quê? Encontrou-se com ele para... Não poderia tê-lo encontrado de outra forma. Elisa havia confessado para mim, com relutância, o nome de seu amante. E quando ele voltou à cidade, menos de uma quinzena depois de mim, marcamos o encontro. Ele para defender e eu para punir sua conduta. Retornamos incólumes. Então ninguém nunca ficou sabendo do encontro. A imaginada necessidade disso tudo arrancou de Elinor um suspiro, mas não ousou censurar um homem, que também era um soldado por isso. Esta, disse o coronel Brandon após uma pausa, foi a infeliz semelhança entre os destinos de mãe e filha, e cumpriu o dever que me foi confinado de forma tão imperfeita. Ela ainda está na cidade? Não. Assim que terminou seu período de repouso, pois a encontrei prestes a dar à luz, a enviei com a criança para o interior, e lá ela permanece. Lembrando-se logo depois que provavelmente estava privando a irmã de Elinor de sua companhia, terminou a visita, recebendo ela novamente seus agradecimentos e deixando-a cheia de compaixão e estima por ele. Se você gostou desse capítulo, deixe seu like e se inscreva no canal. Ative o sininho para ficar por dentro dos próximos capítulos. Até mais!